Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar de atrações entre cargas elétricas e lei de Coulomb. Assunto importante, né? Para o Enem, para qualquer vestibular, para a faculdade e também para o colégio. É ou não é verdade? Não está inscrito no canal ainda? Se inscreve agora, ativa o sininho, dá um like e não esquece de deixar um comentáriozinho, nem que seja um oi, prof, porque aqui nesse canal ele é muito valorizado, tá bom? Olha só, gente, força elétrica. A força elétrica ela pode ser tanto de atração quanto de repulsão, tanto de aproximação quanto de afastamento. Depende das cargas, dos sinais das cargas que estão entrando em contato. E olha só, se as duas cargas forem de mesmo sinal, forem de sinal igual, duas cargas positivas ou duas cargas negativas, o que vai acontecer? Repulsão. Cargas de mesmo sinal se repelem. E essa força de repulsão que existe entre elas causaria o afastamento caso a gente soltasse essas cargas. E também, gente, é importante lembrar que essa força ela depende da distância entre as cargas. Quanto mais próximas estão, maior é essa força de repulsão. A repulsão das cargas elétricas, positiva com positiva, negativa com negativa, depende de duas coisas: da distância entre as cargas e da intensidade dessa carga. Bom, o que vai acontecer quando eu solto essas cargas, duas cargas positivas, por exemplo, e eu solto elas? Elas vão se afastar. Afastar no início com uma velocidade maior, à medida que elas vão se afastando, a força de repulsão vai diminuindo e a aceleração vai ser negativa. E o que vai acontecer? Elas vão chegar a um ponto que elas param. Tá certo? Lá longe uma da outra, quando o campo elétrico de uma já não atua mais sobre a outra. Tá certo? Agora, e se as cargas forem opostas? Se as cargas forem opostas, há a atração. E a atração depende também da distância entre as cargas e da intensidade dessas cargas. Só que as forças, né, tendem a juntar essas duas cargas. Ou seja, nesse caso eu vou ter uma aproximação. Se eu soltar as duas cargas, elas correm uma para a outra numa velocidade menor e que vai aumentando a velocidade, tem que dar uma colisão entre as duas, né? É tipo corrida de praia, né? Aqueles dois que se amam, né? Um correndo para o outro na praia, né? E vão acelerando até chegar, pum, se encontram, se abraçam, coisa linda, né? Coisa de filme de romance, né? Pois é, o Coulomb, estudando isso, acabou montando uma equação matemática que vai ser chamada de lei de Coulomb, onde ele leva em consideração a intensidade das cargas e a distância das cargas também. Ele descobriu que, olha que interessante, a força ela é proporcional à multiplicação das cargas dividida pela distância ao quadrado. Ela é inversamente proporcional à distância ao quadrado e proporcional à multiplicação das cargas. Bom, só que isso é proporção, né? Para tornar isso uma igualdade, é adicionada uma constante. Então se coloca uma constante, uma pitadinha, né? Tipo uma pimentinha assim, né? Para a gente colocar, tirar a proporcionalidade e colocar uma igualdade. Então a pimentinha é o quê? Uma constante. Essa constante é a constante elétrica K. Olha só que legal. E aí fica uma formulazinha que é a força elétrica é KQQ sobre D quadrado. KQQ sobre D quadrado. Prof, eu vi que tu colocou módulo ali. Eu coloquei módulo para a gente não ficar com sinal de força. Nós queremos o escalar da força, então nós vamos ter sinal de força. Se for negativa a carga ou positiva a carga, lembra que módulo é sem sinal. Então eu peguei a lei de Coulomb aí, sem sinal. KQQ D quadrado. Então, a intensidade da carga dividida pela distância. Olha só que legal, né? As duas intensidades são multiplicadas e divididas pela distância ao quadrado. Tudo isso multiplicado por uma constante, que é a constante eletrostática. Tá certo? Olha só, moçada, vamos falar um pouquinho só dessa constante elétrica, essa constante eletrostática, que ela é importante porque ela depende do meio que nós estamos. No vácuo, é bem fácil fixar ela, é 9 vezes 10 na 9. Professor, mas eu tenho que fixar essa constante? Não. Quando vai fazer uma prova de vestibular, Enem, uma prova da faculdade ou uma prova do colégio, essa constante normalmente ela é colocada. Por quê? Essa constante, para cada meio, ela tem um valor diferente. Então, ela não tem um valor só, sempre com o mesmo valor, tu entende? Ela vai ter um valor que vai depender do meio que está. Se é no vácuo, 9 vezes 10 na 9. Tá? Eu peguei uma tabelinha aqui para a gente dar uma olhada e a gente vai observar que quando o meio fica mais polar, essa constante ela diminui, tipo a água, que é um meio mais polarizado,
essa constante ela diminui. Pode ver que na água, ó, é 1,1 vezes 10 na 8. Se eu pego o benzeno, que é a apolar, 2,3 vezes 10 na 9. Então, se a polaridade do meio ela aumenta, essa constante tende a diminuir. Tá certo? Então, olha só, essa é a lei de Coulomb. O que o Coulomb descobriu? Que a força é proporcional à multiplicação das cargas e a força é inversamente proporcional à distância entre essas cargas ao quadrado. Olha só que legal, né? E acaba chegando então àquela equação matemática KQQ sobre D quadrado. E fácil de decorar, né? Força elétrica é KQQ sobre D quadrado. Bom, eu espero que tenha ajudado a entender a repulsão, a atração e também a famosíssima lei de Coulomb. Tá bom? Um grande abraço e até nosso próximo encontro.